pode vir a necessitar com certeza de uma filtração microbiológica, porque esse ar comprimido vai entrar em contato direto com a embalagem propriamente dita. Tá? Então, esse foco aqui da retenção microbiológica seria também muito, né, para vários outros tipos de fluidos que a gente pode obter aí, né, no processo. Bom, aqui essa animação aí que eu gostaria de mostrar para vocês, né, é bem simplesinha, ela mostra, né, uma condição de por que um filtro entope, né? Vocês viram aqui nessa primeira passada que o fluido passou, é um fluido, nesse exemplo aqui não tem nenhum tipo de contaminante, ele vai passar pelo meio filtrante e nada vai acontecer ali naquele meio filtrante, porque o fluido não tem nenhum tipo de contaminante. Agora aqui nós temos uma outra situação, ó. Partículas pequenas que passam pelo poro do meio filtrante. Ok? Vocês viram ali que as partículas passaram e continuaram seu caminho, né? Porque elas eram de tamanho menor do que o poro do meio filtrante. E agora a gente vai mostrar aqui para vocês outras condições, né, que podem ocorrer, onde você tem partículas. Ó, essa primeira que apareceu ali, ela já ficou retida no meio filtrante. Por quê? Porque ela era maior do que o tamanho do poro. Essa outra aqui ficou retida no meio filtrante também. Uma partícula pequena aqui, ó, também ficou retida pela estrutura do meio filtrante, né? E outras maiores, que vocês podem ver aqui, estão sendo retidas também por serem maiores que o tamanho do poro. Tá? Essa é a condição desejável num sistema de filtração eficiente. Ok? Vejam aí, ó. A primeira conclusão que a gente tira, né, que um filtro entope pela remoção de contaminantes que existem no fluido, né, e que nele vão ficar retidos. Essa é uma condição que dá para verificar nessa animação aí, vocês não concordam? Vocês lembram que naquela primeira passagem o fluido não tinha contaminante, ele não vai entupir nunca. Agora, quando você tem contaminantes que são maiores que o tamanho do poro, você consegue ir preenchendo esses poros do meio filtrante, né? O que a gente chama de entupimento gradual do filtro. O filtro não entope, então, né, pelo volume de fluido que vai passar por ele. Tá? Então, essa é uma outra conclusão que eu queria deixar uma mensagem para vocês, né, que o filtro não entope pelo volume, né, e sim pela retenção dos contaminantes. Então, concluindo aquilo que a gente comentou, né, se o fluido já está limpo, ou se o filtro deixa passar todas as partículas, que foram aquelas primeiras condições que a gente viu ali, né, na primeira animação o fluido estava limpo, na segunda a partícula era menor do que o tamanho do poro, né? Então, o filtro não vai entupir, né? Essa é uma conclusão básica de todo o sistema de filtragem. Tá? Bom, nessa transparência aqui, a gente começa a mostrar alguns tipos de meios filtrantes que existem hoje aí disponíveis, né, para a gente aplicar dentro de todos os processos aqui, né? Eu tenho aqui, ó, né, nesse meu lado direito aqui, vocês podem ver aqui um elemento filtrante tipo cartucho, que a gente chama, né? Cartucho é um elemento bastante simples, tranquilo, que faz uma excelente filtragem no processo. Uma construção bem tranquila que a gente vai ver como que ele é feito no decorrer aí da nossa conversa de hoje. Eu tenho aqui um outro elemento filtrante com um acabamento já bem mais elaborado, tá? Vocês podem ver aqui nesse lado esquerdo aqui um cartucho que tem uma proteção externa do meio filtrante. O meio filtrante ele está todo ele montado aqui dentro dessa proteção. Você tem um núcleo, você pode ter aqui anéis de vedação, né? E conectores. A gente vai ver todos esses, como esses elementos são constituídos e montados, né? Com uma outra finalidade, um acabamento bem mais elaborado. E a gente vai, depois, lá no tópico de classificação, mostrar essas diferenças. E também temos outros tipos de meio filtrantes, que a gente chama aqui de elementos filtrantes tipo bag, né, que é esse que vocês podem ver aqui no centro, né, que também são muito aplicados no processo para retenção de grandes quantidades de contaminantes, né? Quando você tem fluidos com muitos contaminantes, a gente pode aplicar esse tipo de elemento filtrante que é bastante eficiente. Ele tem uma capacidade
maior de retenção de grandes quantidades de contaminantes. A gente chama de tipo bag. Tá? Vamos aqui falar, então, como é que os cartuchos são montados, né? Como a gente mostrou ali na figura anterior, né, no slide anterior, a gente pode ter aqui cartuchos abertos dos dois lados, né, que são esses aqui, o DOE, que vem da sigla, vem do inglês, né, o Double Open End. Você tem um elemento filtrante aqui que é aberto dos dois lados, e esse outro aqui, ó, com a letra N, também é aberto dos dois lados. A diferença do D aqui para o N é que o N ele não tem vedação nenhuma, né, como estava ali na figura do lado direito, no slide anterior. E esse aqui já possui algumas vedações em suas extremidades também. É uma outra configuração de elemento filtrante. E esse também pode ser fabricados elementos abertos somente de um lado, que a gente chama de SOE, Single Open End, em inglês, né? SOE, que são esses outros exemplos aqui, ó, a configuração B, a configuração C e a configuração E. São elementos que são abertos de um lado e do outro lado ele é fechado. Né? Pode ser ou fechado plano, ou fechado com um centralizador para adaptar na sua montagem na carcaça. Tudo isso são configurações disponíveis, né, para os cartuchos onde você monta em suas respectivas unidades de filtragem, que a gente chama, né, carcaças, que são os equipamentos. Né? Com isso, né, você também vai ter, dentro desses tipos de fabricação de cartuchos, você vai ter os métodos de encaixe, né, que são justamente esses encaixes nas carcaças. Eu posso ter assim uma vedação que a gente chama ou de selo, né, tipo faca, sem as juntas, né, que seria o caso aqui o N. Já vou mostrar para vocês como isso é configurado na prática. Também posso ter aqui um selo tipo faca, uma vedação tipo faca com juntas, né, que seria aqui o tipo D. Aqui. E as juntas Oehlinger, que seria uma vedação bem mais confiável. Né? Então, a questão aqui é da melhoria da confiabilidade, onde você vai trabalhar com graus de filtragem também diferentes. Né? Por isso, você tem essas opções aqui. Tá? Então, é só importante ter essa visão aí das maneiras de fabricação de cartuchos filtrantes. Então, aqui a gente mostra uma figura, né? Porque a gente, além de fabricar os elementos filtrantes, nós também somos fabricantes, né, de equipamentos, que nos casos a gente chama de carcaças filtrantes. Né? Então aqui você tem uma figura representativa, né, da carcaça filtrante, aqui essa parte externa, onde internamente vai ser montado o nosso cartucho, o nosso meio filtrante. Então aqui, ó, vocês podem acompanhar aqui como que o fluido vai trabalhar dentro da carcaça, né? O fluido vai entrar aqui por essa lateral direita, né? Vai se distribuir aqui pelo elemento filtrante. Né? E esse elemento filtrante tem que estar bem vedado dentro da carcaça para ele fazer a função dele, né? Que seria a função da filtração propriamente dita. Né? Então, o que acontece? Você tem aqui esse cartucho que está aqui montado aqui no lado esquerdo, na carcaça, você tem esse tipo aqui de vedação que a gente chama, né? Ou de selo, que é o selo tipo faca. A gente vê aqui as facas, né? Sendo cravadas no elemento filtrante, dando a perfeita vedação. Então, o fluido vai vir aqui e obrigatoriamente vai passar pelo cartucho e vai sair de fora para dentro. Né? O sentido de fluxo no elemento filtrante aqui é de fora para dentro. Você tem um núcleo interno aqui, onde ele está vedado lá em cima, com um outro acessório que pertence à carcaça, no caso aqui, que seria esse prato de vedação com a mola, que é apertado aqui na tampa, e daí o fluido vai passar de fora para dentro, né? No sentido de filtragem, ele entra por fora, sai por dentro, e por dentro aqui ele vai ser recolhido na parte inferior da carcaça, onde vai sair aqui o fluido filtrado. Então essa é a mecânica, né? Esse é o mecanismo de filtração de um fluido dentro de um equipamento, dentro de uma carcaça, né? Com o seu meio filtrante instalado aqui, o seu cartucho filtrante instalado. Com esse tipo de vedação aqui, o tipo faca. Então aqui a gente mostra uma figura, né? Tá? Essa figura aqui mostra, você vê como existem várias opções, né, de montagens e fabricações de carcaças dentro das aplicações diversas na indústria. Né? Essa figura aqui é uma figura bastante extrapolada, né? Você tem aqui diversos cartuchos que são montados numa carcaça, com uma aplicação de
altíssima capacidade. Né? E a gente tem daí tanto carcaças para todos essa quantidade aqui de elementos filtrantes, como também para um elemento filtrante, para 2, para 3. Isso tudo vai depender da demanda, né? Da necessidade daquela aplicação específica, seja o fluido água ou seja outro tipo de fluido. A gente vai trabalhar em cima dessa quantidade de meio filtrante aqui de acordo com a vazão e a necessidade de cada processo. E aqui é interessante, né? Eu queria só também ressaltar do lado esquerdo aqui essa figura, né? Alguns detalhes aqui, né, de cartucho. Né? Quando a gente tem carcaças assim com vários elementos filtrantes, né, o cuidado na montagem é bastante importante, né, porque alguns detalhezinhos assim podem fazer um efeito desagradável no processo. Então a gente pode ver aqui, ó, essa figura aqui mostra um cartucho que ele foi bem montado, ele foi bem cravado. Ele mostra aqui o cravamento daquela que a gente chama de selo tipo faca. Aqui temos aqui uma outra figura de um cartucho que já não tem esse cravamento bem feito. Então, às vezes, isso aqui pode ocorrer na prática. Queria deixar esse alerta aqui, né? Que às vezes é uma questão de uma montagem muito não feita adequadamente, né? Às vezes, uma montagem com mais rapidez, com falta de cuidado, pode ocasionar esse tipo de diferença aqui. E isso aqui pode vir a ser um problema, né? Se o elemento filtrante não está bem vedado, né? Ele pode deixar passar algum tipo de contaminante. Então, só um alerta. Isso aqui é mais comum quando você tem, nessa situação aqui, né? Vários e vários elementos filtrantes. Quando tem menos elementos, é mais fácil de trabalhar. Então, é um alerta que a gente gosta de mostrar aí apenas. Aqui, então, passando para o próximo tipo de vedação, né, que existe, a gente mostrou lá, existem cartuchos que são feitos com conectores, né? Ele tem 2 anéis Orings de um lado e do outro lado ele é fechado, ele é tampado. Né? Então aqui mostra aqui na figura do lado esquerdo, né, como que esse elemento filtrante é montado na carcaça. Né? É feita aqui essa dupla vedação com 2 anéis Orings e aqui em cima só existe o centralizador para deixar o cartucho numa posição mais vertical possível para que ele opere bem, né? Então essa questão aqui de montagem é uma montagem mais vocês podem vir a concordar, né, que é uma montagem bem mais interessante, bem mais confiável. Você tem um duplo O-ring de vedação e do outro lado é totalmente fechado. Então, da mesma forma aqui, né, a gente mostra o fluido, ele vai entrar pela lateral aqui direita da carcaça do equipamento, vai se distribuir aqui por um ou mais cartuchos, se tiver no processo, né? Da mesma forma, né, esse tipo de elemento filtrante também trabalha como o anterior que a gente mostrou. O fluxo do fluido contaminado é de fora para dentro no elemento filtrante, no cartucho, né? E ele vai passar aqui pelo cartucho, fazendo a retenção dos contaminantes, e pelo centro ele vai sair sendo recolhido na parte inferior da carcaça aqui, onde sai o fluido filtrado. Tá? Então, esse é um outro tipo de vedação existente, né, hoje para os cartuchos daí que tem esse acabamento diferenciado. Aqui a gente mostra uma figura dos 2 tipos de anéis, né? Se vocês tiverem lembrado daquele slide que eu comentei lá no início, onde eu mostrava todos os tipos juntos, né? A gente tinha um conector tipo B, que é o conector com esse tipo de anel aqui, né? Que eu mostro aqui na figura D, com a gente chama esse ressalto aqui, ou baioneta, para encaixe na carcaça, tá? E o centralizador. Então, é um tipo de anel. E também a gente tem um outro, que lá na figura a gente mostrava, era o tipo C, que é um anel mais simples, ele não tem um anel mais simples, um anel menor, né? Um pouco menor que esse aqui. Ele não tem esse ressalto, não tem a baioneta, ele é de encaixe na carcaça com o centralizador aqui. São 2 tipos de configurações que existem disponíveis para esses cartuchos. Tá? É importante a gente ressaltar só porque um determinado cartucho monta para um determinado conector, né? Você não consegue montar
o cartucho aqui com essa configuração no outro conector, né? E as carcaças hoje existentes podem ser fabricadas com qualquer tipo de conector aí. Aqui a figura mostra, né? Nessa figura é mais um complemento aí daquilo que a gente está falando aqui, né? De como o sistema é montado aqui, né? Você tem uma carcaça filtrante. Todos os cartuchos aqui são montados na parte inferior da carcaça aqui com o duplo ONG, né? Esse aqui, né, nessa foto é bastante interessante a gente mostrar aqui, porque veja como a montagem ela é um fator bem importante no processo para que você monte adequadamente, né? E não crie nenhum tipo de montagem equivocada que possa proporcionar, né, uma passagem de fluido aqui que já possa comprometer toda a qualidade do teu fluido que está sendo filtrado. Então, a montagem adequada aqui, conforme esses outros elementos filtrantes estão aqui, bem encaixados e bem centralizados na carcaça. Tá? Então, acho que isso aí mostra bem para vocês a importância da montagem. E, continuando, né, a gente tem também aquele outro tipo de elemento filtrante que eu comentei com vocês, que é o elemento tipo bag, traduzindo para o português, aí seria um elemento tipo bolsa, né? Tá? Que hoje a gente está aplicando bastante esse tipo de elemento filtrante, principalmente, como eu falei, em aplicações que tem bastante contaminantes, né, uma grande quantidade de contaminantes. Ele tem uma área bastante interessante, né? E com isso você consegue reter essa grande quantidade de contaminantes grandes também. Então, ele funciona bem para isso, esse tipo de filtro, né? Colocando aqui já uma primeira diferenciação, né, entre o elemento filtrante tipo bolsa, tipo bag, em relação a esses que a gente acabou de ver aí, que são os elementos tipo cartucho, esse fluxo aqui já é diferente, né? Vocês devem estar lembrados que, quando eu comentei lá nos cartuchos, o fluxo pelo cartucho, pelo meio filtrante, ele era de fora para dentro, né? O fluido entrava contaminado de fora, saindo por dentro, filtrado. Aqui, no filtro tipo bolsa, né, o tipo bag, ela é diferente. É uma condição de operação diferente. O fluido vai entrar aqui contaminado por dentro, tá? Eu já vou mostrar melhor aqui uma foto que vai esclarecer bem isso. E vai sair aqui por baixo, filtrado, né, por fora desse elemento filtrante tipo bolsa. Então aqui o sentido é o contrário do cartucho, do bolsa. Ele entra por dentro, sujo, contaminado, e sai por fora, filtrado. Ok? Essa é a característica desse filtro. Então aqui a gente mostra umas fotos aqui, acho que vai dar para vocês conseguirem entender também, continuar o entendimento aqui de como que funciona, né? Aqui no meu lado esquerdo eu tenho aqui a foto da carcaça propriamente dita, né, do equipamento, né? Tá? Então a entrada vai ser aqui por cima, né, e a saída do fluido filtrado aqui por baixo. Tá? Aqui do meu lado direito aqui vocês podem ver a carcaça aberta, né? E isso é bastante importante frisar. Toda a carcaça tem esse cesto metálico aqui também. Tá? Esse cesto ele tem uma função muito importante no processo, que ele serve de suporte para o elemento filtrante tipo bag, né, ou tipo bolsa. Ele tem que existir o cesto para suportar ele, para dar uma resistência mecânica maior. E daí a gente monta, né, o elemento filtrante aqui, pega esse elemento bag e insere aqui dentro desse cesto filtrante para depois colocar dentro da carcaça aqui. Essa é o procedimento assim, né, básico de uma montagem de um elemento filtrante. Ele vai entrar, então, o fluido contaminado por cima e sair por baixo filtrado. Acho que deu para entender assim melhor, né, como que esse filtro funciona, e ele é bastante utilizado hoje nessa questão aí de aplicações para grande quantidade de contaminantes, né? Acho bem interessante vocês terem um conhecimento desse formato de meio filtrante. Bom, feito isso, né, a gente fez um apanhado de como os elementos filtrantes basicamente são configurados, né? A gente vai passar aqui para uma nova etapa da nossa agenda, do nosso trabalho, que a gente está se propondo para hoje aí, na questão de como que esses elementos são estruturados, né? Cada tipo de estrutura te proporciona uma condição de trabalho diferenciado no processo. Então,
É isso que a gente gostaria de deixar bem definido aí para vocês, essa questão da estrutura do elemento filtrante. Então, o elemento filtrante ele pode ser configurado, né, fabricado com uma condição de filtro de superfície. O que é isso? Você tem apenas uma camada de oportunidades, vamos dizer assim, de capturar os contaminantes. Tá? Então, você tem apenas uma superfície. É o que mostra essa figura aqui. Né? Você tem a superfície do meio filtrante e somente ela vai conseguir reter esses contaminantes aqui. Né? É o que a gente chama assim, né? É uma camada só, uma chance só. Se o contaminante for maior que o tamanho do poro dessa superfície, ele vai passar, porque só tem uma chance, né? Uma camada. Se ele for maior, ele vai ficar. Então, o menor passa, o maior vai ficar. Essa é a condição desse tipo de elemento filtrante de superfície. Uma característica que ele proporciona na aplicação é a formação de torta. Né? O que seria isso? A formação de torta é o acúmulo de contaminantes na superfície. Né? Então, eu venho com uma camada aqui, depois posso vir com mais contaminantes. Se eu continuo o meu processo, ele vai aumentando essa quantidade de contaminantes, e é o que a gente chama de torta, né? de filtragem na superfície. E como ele só tem essa camada, somente essa superfície, né? A maneira que existe para você maximizar, né? Ou seja, para você aumentar a área de captura, vamos dizer, de capturar contaminantes, né? É você fazer dentro de um cartucho filtrante que tem um tamanho compacto, né? É você fazer o que a gente chama de plissas, né? A gente faz dobras nesse meio filtrante, nessa camada. Então, com isso, você consegue aumentar bem a área dele e, com isso, aumentar o que todo mundo quer, né? Que é a capacidade de retenção de contaminantes e aumentar o tempo de trabalho desse meio filtrante, né? Então, a gente maximiza isso através dessas plissas, né? Aqui nessa próxima figura aqui, vocês vão poder entender isso que eu estava falando para vocês aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo de um cartucho, né? Um cartucho que é um elemento filtrante de superfície. E aqui você tem nessa foto, vocês podem ver aqui, né? Essa camada sendo plissada, né? A gente chama plissada, dobrada. E com isso você ganha bastante em área filtrante num tamanho compacto aqui de elemento filtrante, de cartucho. Né? Então, aqui são exemplos de cartuchos que a gente tem na nossa linha de trabalho, né? Com esses nomes aqui, o Betafine, o Life Assure, são cartuchos que são elementos filtrantes de superfície plissados, né? E de excelente eficiência. Né? Vamos comentar mais para frente a questão de eficiência de filtragem. Tá? Então, essa é uma característica. Ele funciona bem para você reter particulados de tamanhos pequenos, né? Você pode diminuir bem o tamanho do poro aqui dessa camada e, com isso, aumenta bem essa eficiência para partículas pequenas. Agora, existe uma outra maneira de construir também, né? Os cartuchos filtrantes, né? Que a gente chama de elementos filtrantes de profundidade. Então, vocês podem ver aqui nessa figura representativa que o meio filtrante de profundidade ele é diferente daquele de superfície. Né? Você não tem só uma camada. Você tem aqui toda uma espessura de filtragem. Aqui, né? Essa figura mostra bem isso. Né? Então, é o que a gente chama de um caminho longo e complexo. Por quê? Porque são uma espessura de filtragem. Então, aqui você pode ter partículas que vão ser retidas na parte externa do meio filtrante, mas também vai ter partículas, né, de tamanhos variados, né, na parte interna desse meio filtrante aqui. E até partículas de tamanhos bem desuniformes, que a gente chama, eles vão poder ser retidos porque tem toda uma estrutura, né, tem toda uma espessura para que o fluido passe pelo meio filtrante e, com isso, você aumenta a chance de capturar essas partículas aqui, né? Não sei se vocês estão lembrados, lá no começo da nossa conversa hoje, né, a gente mostrou uma transparência lá na definição de filtração, né, onde a gente mostrava lá, né, um fluido passando e o meio filtrante com diversas camadas de filtragem e essas camadas eram partindo da mais aberta para mais fechada, né? Então, essa é uma outra característica dos nossos cartuchos, né? Você começa aqui com poros maiores na parte mais externa e vai afunilando, que a gente chama, né? Com poros bem menores na parte mais interna do meio filtrante, justamente para isso, para que você consiga distribuir um pouco melhor, né, os contaminantes e com isso também aumentar a sua capacidade, aumentar o tempo de uso do filtro. Né? Essa é uma outra característica desse tipo de meio filtrante de profundidade.
né? Que você, com essa condição, proporciona, né, na aplicação. Bom, aqui você vai ter uma camada, você vai ter uma área filtrante bastante espessa, né? Só que você não vai conseguir dobrar como o elemento de superfície, né? Então aqui você pode ter uma condição de ter perda de carga, né? A gente chama perda de carga, a gente chama uma perda de pressão no filtro um pouco maior quando em operação, tá? Mas isso é perfeitamente dimensionado, né? Para que essa perda de carga não seja um problema na aplicação. Você só uma questão de melhorar o tamanho e a área filtrante existente na aplicação. Mas é uma característica dele, né? Como ele é espesso e não se consegue dobrar, né? É uniforme essa espessura, né? Então você vai ter que criar uma perda de carga maior no início, mas nada que não seja perfeitamente dimensionado para que não tenha nenhum tipo de problema na aplicação em si. Agora, o que vale a pena ressaltar, né, é que esse tipo de filtro ele consegue reter bastante contaminantes e contaminantes de tamanhos diversos, né, como aquilo que a gente falou. Como ele tem uma espessura e uma densidade graduada, diversos tamanhos de partículas serão retidos, diferentemente do filtro de superfície, quando a gente compara, onde só tem uma camada e uma graduação de poros. Então, ali você não tem essa característica. Só uma comparação que eu acho que é interessante fazer, do porquê que existem essas maneiras consultivas, né, de cartuchos. Né? Então, aqui a gente mostra a foto, né, de elementos filtrantes que possuem essa característica. Esse aqui que eu já passei aqui, já ressaltei para vocês, né, que é um elemento filtrante de profundidade, né, bastante eficiente, bastante simples, bastante operacional assim, né, no processo. E também temos elementos mais elaborados, com núcleos, né, com núcleos e mantas bobinadas, né, que também criam várias camadas de filtragem, né, elementos filtrantes de mais alta eficiência também de profundidade, que você consegue reter grande quantidade de contaminante. Então aqui são exemplos, né, nós temos o nosso microclean, o BetaPure e o BetaPure NT, que é um outro tipo de meio filtrante, que é esse aqui que tem o núcleo e as mantas bobinadas. Tá? Só para ilustrar aí. E uma outra característica também, né, que é importante também a gente frisar, é a questão da estrutura do elemento filtrante na sua rigidez, né? Porque existem também alguns tipos de elementos filtrantes não rígidos, né? Isso a gente gosta de diferenciar, né? O importante é frisar que um elemento rígido, né, ele possui tanto o tamanho e o formato dos poros constantes, né? E ele se mantém com essa constante, não há uma deformidade durante o processo, né? Porque o que acontece? Quando um filtro é instalado, ele está limpo, né? Ele vai te proporcionar uma perda de pressão mais baixa possível. Mas qual é a função do filtro? A função do filtro é reter contaminantes, né? Ele está ali para isso, né? Para você ir absorvendo, retendo contaminantes aqui. Deixa eu só voltar aqui que essa transparência ela muda aí, né? Então ele vai reter contaminantes e vai aumentar a pressão. Um filtro rígido, ele não modifica o tamanho dos poros dele, vai se manter constante ali até o fim da sua vida útil. E existem filtros que não são rígidos, onde o meio filtrante ele se deforma. E isso aí pode ser prejudicial, tá? Porque daí o tamanho do poro pode mudar e daí você compromete, né? Os nossos filtros são filtros com características rígidas, né? E outra coisa também, que ele mantém os contaminantes sempre presos, né? Uma vez que eles ficaram retidos ali, o filtro rígido, ele vai segurar o contaminante e não vai deixar ele se desprender. E um filtro não rígido pode ter, né, com o aumento da pressão no processo, pode ter um certo desprendimento de partículas que já foram retidas anteriormente, né, no processo. E isso não é bom para a sua aplicação, tá? Então, essa característica, a gente quer deixar claro aqui a questão da fabricação de filtros rígidos, filtros de profundidade com estrutura rígida. Bom, agora a gente vai passar aqui para um outro tópico, né? Tá? Que seria a questão de classificação de elementos filtrantes, tá? Com relação à sua eficiência e a sua capacidade de retenção de partículas. Né? Então a gente tem aqui três tipos, né?
dentro da grande variedade de elementos filtrantes existentes no mercado, 3 tipos de classificação: a classificação nominal, absoluta, e a classificação microbiológica, que é focado nos filtros para a retenção de micro-organismos. Isso nós vamos falar aqui, então, gradativamente de cada uma delas, né? Então, qual a diferença de uma classificação nominal e absoluta? Aqui nós vamos, então, focar na sua eficiência, tá? Vamos classificar os filtros com relação à sua eficiência, porque existem vários tipos de elementos filtrantes, né, no mercado hoje, e é importante vocês conhecerem, né, como que eles se comportam, né, na sua capacidade de retenção, né, na sua eficiência propriamente dita, né. Então, a gente fala que um filtro é nominal, né, quando ele tem aqui na faixa de 50 até 98,7% de retenção, tá? Nessa retenção de faixa de partículas. Isso tudo aqui a gente vai falar, eu já vou começar a frisar, mas vamos frisar bem, né? Isso aqui é eficiência em retenção de partículas, tá? E não no tamanho do poro, tá? Eu já vou diferenciar bem isso aí, mas já começo desde já a falar que é eficiência de retenção de partículas. Esse é um filtro nominal, tá? De 50 a 98,7. E um filtro absoluto, ele tem uma retenção maior que 98,7% das partículas do filtro, que a gente chama de beta igual a 75. Isso aqui para mais. Já vou explicar para vocês essa diferença aqui de eficiência e de beta, do grau beta, que é muito conhecido no mercado aí, né? Tá? Então, a partir de 98,7% é considerado um filtro absoluto. Então, como é que é essa classificação aí, né? Essa classificação absoluta, né? O que ela diz para nós, né? Então, eu vou ler aqui só para vocês terem essa definição, né? Ela fornece uma informação precisa, né, referente ao tamanho real dos contaminantes que podem ser removidos, tá? Então, isso aqui é feito um teste, né? Cada fabricante que produz um filtro absoluto, ele normatiza esse filtro com esse teste aqui, né? Isso aí também depende até do tipo de contaminante que é usado no teste, mas ele vai mostrar essa forma e distribuição de tamanhos e a rigidez do filtro que garante essa questão da remoção aí. Bom, veja bem, a gente fala aqui que o filtro absoluto, ele te dá vamos dizer assim, uma claridade melhor, né, daquilo que ele pode proporcionar dentro da sua aplicação, né? Ele é mais confiável, vamos dizer assim, do que um filtro de classificação nominal. O nominal a gente viu lá atrás, né, que ele tem de 50% a 98% de eficiência. Então, isso cada fabricante vai informar, né, qual é a eficiência do filtro nominal dele. É muito vago. Já um filtro absoluto, não. O filtro absoluto ele vai ser testado e ele vai ter que, no teste, passar por essa classificação aí, né? Mostrar que ele conseguiu, naquele teste ali, reter toda aquela eficiência ali, acima de 98,7% dos contaminantes no qual ele foi desafiado. Bom, isso é no teste, mas às vezes até dentro de uma aplicação, né, essa eficiência aqui pode ser diferente, tá? Isso é só uma mensagem que a gente deixa aqui, né? Não necessariamente na sua aplicação, né, ele vai ter exatamente a mesma eficiência que no teste, mas te dá já uma boa ideia de como ele pode proporcionar essa eficiência aí, né? E os filtros microbiológicos, eles são classificados de acordo com o desafio microbiológico. É um outro tipo de teste, né, que a gente vai comentar mais para frente aí, né? Essa questão da classificação microbiológica. É um outro tipo de desafio, mas é focado especificamente para aquele tipo de filtro ali. Bom, essa classificação absoluta, ela veio através desse teste que eu vou mostrar aqui para vocês. Só vou primeiro mostrar a definição dele, né? Que é a razão beta de eficiência, né? Então, como é que esse teste ele é feito? Ele é feito com uma múltipla passagem ou uma passagem simples modificada, né, de um fluido contaminado, onde você estabelece uma relação do número de partículas maiores, que é aquele tamanho específico do filtro, né, antes do filtro, e com o número de partículas do mesmo tamanho após o filtro, tá? Então, acho que aqui nessa figura aqui a gente consegue esclarecer melhor como que é essa definição aqui de um filtro absoluto.
eu tenho aqui um fluido contaminado aqui. Esse aqui é um teste que é feito, né, para definição do filtro. Ele está aqui contaminado, eu faço uma medição aqui do nível de contaminação. Eu tenho aqui, para esse nosso exemplo aqui, ó, uma definição que esse filtro tem 1000 partículas maiores que 10 micra. Então, eu estou avaliando aqui para partículas maiores que 10 micra. Antes do filtro. Passo por ele e aqui na saída faço a mesma análise do meu fluido filtrado aqui e encontro apenas uma partícula do filtro, após o filtro que a gente chama de saída do fluido, né? Então, o que aconteceu aqui, ó, o número de partículas maiores que 10 micra antes do filtro, dividido pelo número de partículas maiores que 10 micra após o filtro, me dá aqui essa razão beta. Isso é a definição, né? Então, aqui no caso, aqui, ó, é 1000 divididos por 1, que dá 1000 no nosso exemplo, né? O filtro é um beta 10 micra, partículas de 10 micra, igual a 1000, tá? O que isso me diz, né? É uma definição bem teórica, mas me diz exatamente isso, né? Qual é a eficiência do filtro? Então, passando para a conta de eficiência aqui, né? Que é nada mais é do que essa outra razão aqui, né? Que seria o número de partículas maiores que 10 micra, no caso aqui, antes do filtro, menos o número de partículas maiores que 10 micra depois do filtro, né? Então, seria 1000 menos 1, né? Tenho 1000 antes e apenas uma na saída. Dividido pelo número de partículas antes do filtro, que seria 1000, eu vou ter aqui uma eficiência, né? 1000 menos 1 dá 999, transformando em porcentagem dá 99,9. Essa foi a eficiência do meu filtro, um filtro de altíssima eficiência. Aí é que surgiu essa classificação, né, de filtros absolutos. Os filtros que são absolutos, eles têm que passar por esse desafio, um teste no fabricante, para mostrar essa eficiência aí. Tá? Uma outra característica do filtro, ó, você vê que um elemento filtrante aqui, ó, isso aqui é uma linha, né, que mostra como que um elemento filtrante vai se corresponder na sua aplicação propriamente dita na prática, né? Eu tenho aqui, ó, um filtro que foi me determinado, foi feito um teste, que ele me deu um beta 20 igual a 1000. O que é isso? Para partículas de 20 micra, ele me dá essa eficiência de 1000 aqui. Ou seja, voltando lá para a eficiência, 99,9% de eficiência para partículas de 20 micra. Tá? Foi desafiado e me deu nesse nosso exemplo, essa característica. Ok. Mas esse mesmo filtro, né, ele vai me dar, para partículas de 5 micra, né, partículas menores, uma eficiência de 10. O beta é igual a 10, se a gente fizer a conta da eficiência lá, o que vai ser? 90%, certo? Então, para partículas de 5 micra, eu tenho uma eficiência de 90%. Então, essa é uma característica de um meio filtrante. Eu determino que ele é absoluto para 20 micra, mas também para partículas de 5, ele vai ter uma eficiência, né? Não vai ser igual, mas vai ter uma eficiência boa aqui no caso de 90%. Tá? Essa é a característica do filtro em sua aplicação. Tá? Acho que dá para entender como que um filtro performa, né, na aplicação propriamente dita aí. A gente falou aí de contagem de partículas, né? Como é que a gente conta, né? Aqui só para ilustrar para vocês aí, né? Como que a gente faz esse teste, né? Existe um equipamento chamado contador de partículas, né? Onde você realiza uma contagem desses particulados na amostra, né? Isso aí é assim que a gente consegue determinar quantas partículas tem por ml, por 100 ml, por litro de um fluido, né? A gente retira uma amostra, passa através do contador. O contador ele funciona com uma imagem de laser, né? Passa o laser, as partículas vão passando aqui e vai detectando o tamanho delas e a quantidade que existe, né, de partículas naquela amostra. Né? Isso só para abrir um parênteses assim, isso é um trabalho que a gente consegue fazer, né? Essa contagem de partículas, se um dia for necessário, né? A gente tem no laboratório da nossa fábrica esse contador aí para fazer uma contagem de partículas e ver quanto de contaminante você pode ter no fluido e também até mostrar a eficiência do filtro, né? Quanto você tem antes do filtro, depois do filtro, através da amostragem daí, né? Você retira amostras do fluido, passa pelo contador. Esse seria o equipamento que faz esse tipo de mostra aí a performance
de um determinado filtro. Ok? Ó, veja que interessante esse gráfico aqui que eu gostaria de mostrar nessa figura para vocês aqui. A gente tem aqui um filtro, né, nesse nosso exemplo aqui, um filtro de beta-x aqui, né, que determinou o tamanho dele, mas igual a 10. O que significa isso, né? Vamos relembrar aqui, né? Quando o grau dele beta é igual a 10, ele remove 90% das partículas maiores que x. Então vejam aqui, ó, você tem aqui uma situação onde chegam 10 partículas, se ele vai reter 90%, vai sair uma, certo? A mesma condição aqui, ó, você tem um fluido que chega com 100 partículas, né, e vai sair 10 partículas. Tem a mesma eficiência, o filtro é o mesmo ainda. E nessa outra, terceira condição aqui, né, mesmo filtro, mesma eficiência, ele chega com 1000 partículas, ele tem a mesma eficiência, vai sair 100. Ok? Então, vocês percebem aqui, né, que nessa condição aqui, ó, eu tenho 3 situações onde o filtro tem a mesma eficiência, certo? Tem a mesma eficiência. Só que aqui eu tenho uma quantidade muito maior de contaminantes chegando e tenho uma quantidade maior de contaminantes saindo. Lógico, o filtro ele possui a mesma eficiência. Muitas vezes, né, isso aqui, se eu tenho essa condição aqui na minha unidade de fabricação, lá no fluido, extremamente contaminado, né, 1000 partículas por ml, eu passo pelo meu filtro, ele sai 100, não tá de acordo ainda, não estou satisfeito com esse tipo de performance com o filtro, né? Eu estou saindo aqui com o meu fluido com bastante sujeira. O que a gente poderia fazer, então, aqui nesse caso, né? Vamos pensar aqui rapidamente, né? Se eu tenho uma condição aqui extrema, um fluido bastante contaminado, um filtro me dá esse retorno aqui, né? Mas isso aqui não é satisfatório para mim, eu preciso que saia na minha saída apenas uma partícula, né? O que a gente poderia fazer, né? Isso aqui é um exemplo interessante para a gente raciocinar, né? Acho que vale a pena parar para pensar um pouco, né? Tem uma condição aqui bastante carregada, né? E preciso dessa condição aqui na minha saída, apenas uma partícula por ml. Então vejam bem, a gente poderia, vocês concordam comigo que a gente poderia fazer mais estágios de filtragem, né? Então, se eu estou com um fluido muito contaminado, mas preciso disso aqui, um filtro só não consegue me dar o resultado final. Mas eu posso pegar essa saída aqui e colocar no segundo estágio, já vai me dar uma condição muito melhor, e posso pegar essa saída aqui e colocar no terceiro estágio. Isso aqui é muito normal, né? A gente fazer nas aplicações do nosso dia a dia, aí, nas indústrias em geral, né? Fazer onde não é um estágio só de filtragem que resolve todos os meus problemas daquele determinado processo. Eu posso ter aqui 1, 2 ou 3 estágios de filtragem e daí vou chegar, né? Lá no final vou chegar naquilo que realmente eu preciso para aquela aplicação, tá? Essa é uma oportunidade, né? Essa é uma opção. Existe uma outra opção também, tá? Não sei se alguém já chegou a pensar nisso, né? Mas eu vou já antecipar aqui uma outra opção, que muitas vezes essa segunda opção que a gente pode colocar aqui não seja a opção mais viável, né? Economicamente, às vezes até tecnicamente também não é mais viável, mas existe essa uma segunda opção, que seria fazer o quê? Colocar um filtro com uma eficiência maior, certo? Se eu coloco um filtro com uma eficiência de beta-x aqui igual a 1000, né? Lembrando ela quanto aí, seria 99,9%, né? Eu volto lá naquele meu primeiro exemplo, né? Chego com 1000, saio com 1. É um filtro muito mais eficiente, né, do que esse que está sendo mostrado aqui. Ele sozinho já me dá a condição. Só que às vezes, como eu falei, isso ele tem que ser avaliado tecnicamente, economicamente, escolher a melhor opção, né? Se um filtro só de altíssima eficiência é viável para mim ou não, ou se posso colocar 2, 3 estágios de filtragem com filtros mais viáveis, tanto econômico como
tecnicamente, o meu processo para chegar lá no meu resultado final necessário. Tá? Acho que é interessante essa retomada aí nessa questão de eficiência e remoção de partículas aí. Bom, abrindo um parênteses aqui sobre o filtro microbiológico, né? Só queria comentar com vocês aí como é que ele é classificado, né? Também o filtro microbiológico também existe um teste de eficiência que se dá por esse LRV, que é o Log Reduction Value aqui, onde você consegue determinar qual a eficiência do filtro, né? Você contamina uma solução, mede o número de micro-organismos existentes nessa solução na entrada e depois passa pelo filtro e faz a mesma medição na saída. Então você vai ter um cálculo muito parecido, né, com o grau beta ali, né, de partículas, mas dá uma eficiência em Log Reduction Value, que é o LRV. Quanto maior for esse LRV, talvez vocês possam ver em filtros microbiológicos, né, onde ele determina lá qual é o LRV dele, nada mais é do que isso aqui, né? O LRV, quanto maior é o número, mais eficiente ele é, mais é a redução, a capacidade de redução microbiológica que ele tem em um determinado fluido, tá? Então, só para vocês conhecerem aqui, né? E esse teste é feito com esse microorganismo aqui, considerado como um microorganismo de teste, né? O Brevundimonas diminuta, e o filtro será considerado como um filtro esterilizante, né? Aquele que consegue ter essa eficiência de 10 a 7, né? ou LRV igual a 7, de retenção por centímetro quadrado de área filtrante. Então, ele é considerado um filtro estéril. Né? É só uma definição de como a gente determina um filtro esterilizante. Aqui, só um parênteses aqui de diferenciação entre um filtro microbiológico e um filtro absoluto, né? Porque existe hoje no mercado filtros de 0,2 micra que são absolutos, são filtros que não são testados, não são desafiados microbiologicamente. E existem filtros que são desafiados, né? Que é aquilo que a gente estava comentando aqui até agora. O filtro, para ser esterilizante, tem que ser desafiado e tem que vir com esse laudo de desafio, né? Então, é a diferença. Existe o filtro 0,2 microbiológico, com a função de retenção microbiológica, e o 0,2 absoluto, que seria para a retenção de partículas, aí, né? Para a retenção de partículas maiores que 0,2 micras no geral, e não tem esse propósito final de esterilidade. Então, essa é a diferença aqui. Apenas para deixar claro. Nós vamos falar de filtro microbiológico também em aplicações em ar, né? Então, eu queria deixar com vocês essa mensagem aí. Bom, continuando aqui a nossa proposta, né? Eu gostaria de colocar aqui uma rápida metodologia, né, de como selecionar um filtro num sistema de uma aplicação que possa vir surgir aí na unidade de vocês aí. Né? Você tem aqui esse roteiro aqui, a gente vai primeiro determinar a compatibilidade da aplicação, depois vamos determinar a performance, vamos fazer o dimensionamento, né? Esse dimensionamento é muito importante, né? Depois que a gente levanta os dados aqui de compatibilidade e de performance que a gente quer, né, para aquela aplicação, vai dimensionar ele de acordo com os dados levantados aqui, né? E isso aqui eu deixo aqui já bem aberto, que vocês podem contar sempre que precisarem, né, da ajuda da gente para fazer esse tipo de dimensionamento, dar o suporte para que ele seja feito um dimensionamento de acordo para que a sua aplicação trabalhe da maneira mais correta possível. Okay? E depois, dando o dimensionamento certo, dando todos os dados, a gente vai partir para o ponto final, que é levantar o custo da operação em si, né? Apresentar o custo do equipamento e do elemento filtrante em si. Tá? Então, aqui, começando pela compatibilidade, nós vamos determinar os parâmetros do processo, verificar as características do fluido, verificar a natureza dos contaminantes, o que a legislação comenta e a localização, né? A localização acho que é importante também determinar aqui os pontos de localização que a gente pode aplicar na indústria de vocês aí, né? Então vejo que a resolução comenta aqui, né, que uma água mineral natural, todas as etapas que são submetidas a ela, né, não podem produzir nem desenvolver ou agregar substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Então isso é importante.
a filtração não tem esse propósito, né, de agregar nenhum tipo de substância, né, no seu fluido, né, na sua água mineral natural ou água natural. Então aqui, ó, uma característica importante aqui, ó, elas podem ser filtradas, né, com elementos filtrantes que são constituídos por materiais que não alterem, né, as características originais da tua água ou do teu fluido aí, né? Esses elementos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo próprio estabelecimento industrial, sendo mantido os registros. Então isso é muito importante a gente frisar, né? Os nossos elementos eles não agregam nenhum tipo e nem modificam, né, nenhuma característica da água propriamente dita. Uma outra portaria que fala sobre os materiais de conexões, filtros, né, falam sobre que os materiais devem preservar, né, as características. Isso é muito importante na questão da carcaça, né, do material da carcaça, né? A gente trabalha com as carcaças em aço inox, né, e também que preservam totalmente a característica natural da água, no caso. Aqui só uma transparência que comenta sobre a conformidade, né, dos nossos elementos filtrantes, né? Esse nosso microclean RT aqui é aquele elemento filtrante que eu já frisei para vocês, né? O elemento fabricado em polipropileno, bastante simples, né? Com aquela configuração de vedação, sem vedação, aberto dos dois lados, né? É um elemento que muito utilizado, né, nessas aplicações aí de filtragem de água. Ele é totalmente compatível, né? A gente gosta de frisar aqui, são todos os materiais que configuram o elemento filtrante, são compatíveis, são aprovados, né, pelo FDA, estão em conformidades, né, não tendo nenhum problema da sua aplicação. Existem laudos, né, indicando ele, aprovando ele, né, para a sua aplicação em fluidos alimentícios, bebidas e, no caso, na aplicação de água natural também. Aqui a gente volta a comentar aqui sobre a importância dos materiais, né, das carcaças, das tubulações. Aqui a gente fala dos filtros, né, que eles devem ser fabricados inteiramente em aço inoxidável, né, e a gente trabalha com esse material aqui, tá? E o que a gente chama também de polimento, né? A gente vai falar aqui um pouco também sobre o polimento sanitário, né? O que é o polimento sanitário e como a carcaça se configura dessa forma aí, e ela é importante para essa aplicação aí, tá? Então aí é isso que eu quero comentar a partir de agora, essa questão do que é uma carcaça sanitária. Então ele é um termo bastante amplo, né, relacionado à proteção de saúde. A carcaça sanitária é construída de maneira que inibir o acúmulo e o crescimento de bactérias, tá? Então o modo construtivo faz com que ela inibe o acúmulo, né, e o crescimento desses micro-organismos indesejáveis ali no seu processo. Bom, deixando frisado, né, o sanitário não significa esterilidade, mas sim é aquilo que a gente comentou até agora aqui, né? Bom, todas as superfícies da carcaça em contato com o fluido podem ser limpas, né, pelo usuário, né? Então é uma carcaça que é facilmente desmontada, né, para inspeção e limpeza. Isso é bastante importante. A gente tem esse cuidado, né, de montar carcaças que têm essa condição de ser facilmente limpas, né, desmontadas e também sendo facilmente inspecionadas. As carcaças sanitárias são construídas usando materiais que podem ser limpos, né, novamente falando, que não têm rachaduras ou fendas, né, e elas são polidas, né, possuem cantos suavemente curvados, né, para facilitar justamente essas limpezas, né, e usam abraçadeiras e outras conexões sanitárias, né. Vocês devem conhecer aquelas conexões tipo abraçadeiras, tipo TC, triclamp, são conexões voltadas para essa aplicação aí, em vez de utilizar carcaças com rosca normal aí, industrial, tá? Então um detalhe que só queria deixar bastante importante. Vamos falar um pouco agora, passando por uma outra oportunidade aí, que é a questão do filtro microbiológico, né, para filtração de ar em respiros de tanque, né, e também possivelmente em entradas de ar de poço também podem ser aplicados, né. A gente tem esse tipo de produto, né, que voltado para essa aplicação. Existe a portaria que fala, né,
sobre a necessidade da instalação desse tipo de filtro, né? Tanto na entrada do ar, como também em tanques, né? Em tanques de processo aí, né? Que você pode ter durante a sua produção, né? E esse tanque é importante que ele tenha esse filtro de ar microbiológico instalado lá na sua posição de respiro. Então aqui nessa figura, né, a gente mostra a condição aqui do filtro, né, instalado no tanque, no reservatório. É muito importante, né, a gente atentar aqui, quando a gente for, porventura, utilizar esse tipo de filtro, né, que é o filtro de ar, atentar para esses detalhes aqui, ó. O filtro de ar, né, a vazão que ele vai ser determinado, dimensionado, ele tem que ser maior que a vazão que permite passar por ele, né, pelo filtro, tem que ser maior que a vazão de enchimento, tá? Então, aqui nessa condição, quando você está enchendo um reservatório com água, né, você tem aqui a saída do ar, né, e esse filtro aqui, ele tem que atender essa vazão aqui de enchimento, né, do reservatório. E o filtro trabalha nessa condição aqui, né, também de saída de ar. Da mesma forma, né, a vazão de descarga é um outro ponto bastante importante aqui, né? O filtro de ar ele tem que atender essa vazão, essa necessidade de descarga do fluido, da água, de dentro do reservatório. Então, quando eu estou descarregando, eu estou retirando a água do reservatório, o filtro tem que atender aqui, porque daí você vai ter o sentido inverso, né? O ar vai estar entrando pelo respiro, né, do tanque, e o filtro vai ter que atender essa vazão aqui, né? Para que não ocorra justamente isso aqui que vocês veem aqui nesse desenho central aqui, né? Esse encolhimento do reservatório. Isso aqui, às vezes, é bem possível acontecer caso esses filtros não estejam de acordo, né, com essas vazões aí que a gente comentou aí, né? Muito importante frisar esses dois pontos aqui para que isso não ocorra, para que não tenha problemas, né, de encolhimento, de deformação de algum reservatório. Tá? Então, o filtro de ar tem esse detalhe aí. O filtro que a gente trabalha é o Augusto, nosso... Oi? Sim? Conseguimos... Sim? Precisa de mais quantos minutos para encerrar a palestra? Mais uns 15 minutos aí, encerro. Será? Porque eu queria deixar uns 15 minutos para perguntas. A gente tem bastante pergunta e eu acabei deixando para o final, sabe? Você deixou para o final, né? Tá certo. Bom, então faz o seguinte, eu consigo encerrar em mais uns 10 minutos, então, Tá. no máximo. Tá bom. Daí a gente já ir para as perguntas, que eu acho que seria mais interessante e mais dinâmico também. Fechou. Tá bom? Então, vou passar aqui, então, mais rapidamente, só essa questão dos filtros, né, das aplicações, né? Esse aqui é o desenho da maneira correta, né, de se instalar um filtro, tá? Ok? Um filtro de respiro, né, com o elemento filtrante do cartucho voltado para baixo, para que não tenha problema de condensação de umidade, né? Aqui é a maneira incorreta. Essa questão aqui de filtração de água, tá? Um outro ponto que a gente pode estar aplicando aos nossos cartuchos, né? Eu só pontuei aqui 3 pontos, três momentos onde você pode instalar um filtro, seria na captação, na produção ou no invase, né? A gente tem 2 tipos de elementos filtrantes, né, bem específicos, elementos de nominal de profundidade, né, como eu te falei, são elementos bem simples e bem eficientes, e os elementos absolutos de superfície, que são esses aqui, do lado esquerdo, voltados mais no ponto final, aqui no invase, pode ser aplicado também esse outro tipo de elemento filtrante com uma alta eficiência. Tá? Então, na questão de filtração de água, esses pontos de localização aqui, né? A gente tem também só um outro elemento filtrante para altas vazões, né? E espero que possa surgir aí algum dia uma aplicação bastante grande aí, na unidade de vocês. Aí a gente tem elementos que atendem até 300 galões por minuto por elemento, que no caso seria 1000 litros por minuto, aí, né? Elementos com alta capacidade de vazão aí, né? Que podem substituir aqueles outros elementos, né? Então, quando eu tenho uma grande capacidade, uma grande necessidade de vazão, hoje a gente tem disponível uma outra configuração de elementos de alta vazão, que a gente chama de high flow. Okay? Eu gostaria de passar também rapidamente essa questão da filtração de ar comprimido e gases, né, que eu acho que é importante, vocês podem vir a ter essa necessidade aí na questão da filtração do ar comprimido, né, que é a redução dos contaminantes, né, existentes no ar comprimido, principalmente na fabricação de embalagens, né, uma oportunidade assim, né, você precisa ter um ar bem filtrado, né, para que
que esse ar não contamine as embalagens. É um ponto bastante importante. Tá? Então, a gente tem aqui um sisteminha que eu queria mostrar rapidamente, composto por 3 estágios. O primeiro estágio seria esse aqui, que é um filtro de grau AA, que a gente chama, para retenção de partículas sólidas. Okay? Vai nesse tipo de carcaça aqui, né? Especificamente voltado para ar comprimido e gases. Também pode-se trabalhar, né, porventura, em alguma aplicação com gás carbônico. Também daí o segundo estágio seria um filtro também de microfibra de borosilicato, mas impregnado com carvão ativado para retenção de vapores de óleo, né? A gente sabe que em linhas de ar comprimido tem compressores que podem desprender óleo na linha, então esse elemento tem essa função de reter esses vapores de óleo e impedir que isso aí vá para frente e vá, porventura, contaminar alguma embalagem. E depois temos também o filtro microbiológico, tá? Para garantir essa questão de filtração microbiológica na linha de ar comprimido e gases também, né? Evitar que qualquer tipo de micro-organismo possa interferir na linha do envase. Tá? Então essa é uma outra colocação. Eu rapidamente aqui mostro aqui, né? Esse seria o sistema ideal aqui com 3 estágios, tá? O primeiro estágio para a retenção de partículas, o segundo estágio para a retenção de vapores de óleo e o terceiro estágio microbiológico para a retenção de micro-organismos, né? E seria um sistema ideal nessa filtração de ar comprimido e gases bastante interessante e importante, tá? Então, finalizando, a gente determina, depois de ter feito toda essa questão de verificação de compatibilidade, determina o que eu necessito, qual é a performance, né? Qual é a qualidade que eu preciso, se eu vou remover só partículas ou se eu quero também uma filtração microbiológica na linha de ar, ar comprimido ou ar de respiro. Aqui só uma figura que representa aqui o tamanho de partículas, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Essa é uma figura que eu gosto de mostrar sempre aqui, essa questão aqui de tamanho de partículas. Só para vocês verificarem aqui, ó, esse círculozinho que vocês estão vendo aqui, né? Seria a menor partícula visível a olho nu, 40 micra. É o tamanho de uma partícula que um ser humano que enxerga bem, né, consegue enxergar, consegue visualizar, né, a olho nu. Então, a gente sabe que existem, nas aplicações gerais, tanto partículas bem maiores, né, do que 40 micra, por isso a necessidade de ter filtros de cartucho, filtros tipo bolsa também, para retenção de partículas grandes, como temos partículas menores, né, que a gente não enxerga, mas que está ali presente no fluido, e daí os filtros vão fazer essa função de retenção aí, e até dos micro-organismos também, no caso, na linha de ar. Tá? Seria isso, Marco. Se você quiser, então, abrir aí para as perguntas. Perfeito, Augusto. Pode encerrar a tua ali, acho que eu vou encerrar aqui, então, né? Stop share ali, que já encerra. Eu acabei, Augusto, deixando por final, porque vinham algumas perguntas, e algumas perguntas eu sabia que tu ia responder de acordo com a evolução aí da tua palestra. Uhum. Então, assim, eu acho que é importante nós, quando faz um projeto ali, no teu caso, a particularidade de cada fonte, né? Depende da carga microbiana, o particulado, vazão, enfim, uma série de informações, porque cada projeto, digamos assim, é único, não dá muito para copiar um outro, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão... Deixa eu pegar aqui. Sobre a questão dos produtos químicos que é utilizado no processo de invasão, não no processo de invasão, mas, por exemplo, higienização de fonte. Que tipo de filtro que eu devo usar, ou resistência, tipo polipropileno, celulose, já que na minha fonte eu uso ozônio, eu uso numa desinfecção da minha fonte, eu uso ácido acético, eu uso cloro, eu uso biguanida, alguns produtos. Então, eu posso usar esses produtos antes do filtro, ou eu posso ter algum problema de descamação desses filtros? Qual é a tua opinião sobre isso? Não, então, esse ponto é bastante interessante, só queria deixar claro aí, né? Eu sei que tem várias empresas que fazem esse tipo de limpeza, né? Com esses produtos químicos aí. Veja bem, os filtros que a gente indica hoje para filtração de água são todos eles fabricados em polipropileno, tá? Que é um material bastante compatível, inerte. Eu só indico a gente trabalhar com esse tipo de meio filtrante, tá? Que ele resiste bem a qualquer tipo de sanitizante,
produto químico que é utilizado nas limpezas aí, né? O único detalhe só queria ressaltar aí quando você faz uma limpeza numa tubulação, né? Uma linha, né? E você faz essa limpeza ela vai arrastar bastante coisa, né? E se você deixa o filtro instalado na linha, né? O que o filtro vai fazer? Ele vai filtrar todo esse arraste que vem da limpeza, né? Então, são um pequeno ponto para se observar, né? Se é viável deixar o elemento filtrante, o cartucho, instalado dentro da carcaça, onde ele vai filtrar todo esse arraste de uma tubulação que está para trás, né? E daí você vai comprometer, né? Tendo em mente que vai comprometer a qualidade, né? A vida útil do cartucho, né? Mas não compromete a estrutura, a estabilidade, não. Ele é perfeitamente compatível. Perfeito. Tem algumas empresas que retiram, né? Até antes de fazer alguma sanitização, eles retiram o cartucho até para... Ou tem um bypass, ou tem um bypass de linha, enfim. Aí para evitar essa... Exatamente, retiro justamente por isso, porque o que acontece? Você vai fazendo toda uma limpeza numa tubulação, né? Você vai filtrar todo esse arraste aí, né? E daí compromete a vida útil do cartucho. Isso é inevitável, não tem como evitar. Então, às vezes é melhor tirar. O nosso elemento também permite você fazer uma sanitização, uma limpeza justamente com produtos. A gente tem protocolos, né, de limpeza e sanitização somente do cartucho também. Tá? Você pode deixar ele imerso ou recirculando uma água, uma solução limpa, né? Uhum. Ô Augusto, veio uma pergunta também do Marcos Gabriel aqui. Pessoal, veio muita pergunta, tá? A gente está dando uma filtrada aqui. Mas vamos lá. Por exemplo, eu tenho um filtro, um capacidade, um filtro polidor de 7 cartuchos com 30 polegadas com capacidade de 21 metros cúbicos hora. Aí eu tenho minha bomba, o sistema, ela me dá 30 metros cúbicos por hora. Tá? Uhum. Aí ele pergunta se o filtro vai permitir que passe os 21, que é a capacidade dele, ou por caso da bomba vai passar os 30 metros cúbicos pelo filtro. Ou seja, a minha bomba tem mais capacidade que o filtro pode passar por ele, né? Não, então, isso aí é interessante. O ideal é que esse filtro ele trabalhe com os 21 metros cúbicos por hora. Ele foi dimensionado para isso, né? Agora, se a bomba que está ali no processo, ela dá uma vazão maior, né? No caso, nesse exemplo aí que ele cita de 30 metros cúbicos, né? O que vai acabar acontecendo é que vai passar os 30 metros cúbicos, só que você vai criar uma perda de carga no filtro maior daquilo que ele estaria adequado, tá? Então, o que acontece? Você cria uma perda de carga maior, uma pressão inicial maior, você diminui a vida útil dos cartuchos aí, por si só, tá? Então, lembra que a gente comentou, né, que o filtro entope pela quantidade de contaminantes que chegam nele, né? Só que veja bem, se você já começa com uma vazão uma vazão acima do especificado, né? Você já cria uma perda de carga maior. Então ele já, vamos dizer assim, entre aspas, já começa um pouco entupido. E isso vai diminuir a vida útil do jogo de cartuchos, com certeza, tá? E dependendo do processo, dependendo da bomba, você vai ter perda de produção no invase, daí teria que analisar o ponto de aplicação desse filtro aí. Mas não é que o filtro vai segurar. Se a bomba dá os 30 metros cúbicos, ele vai no início, vai passar os 30 metros cúbicos, mas com essa ressalva aí. Tá? Perfeito. Augusto, a questão de saturação de filtro. Como é que eu vou saber se meu filtro está saturado? É por tempo? Ou eu posso ver aspecto visual? Ou algumas empresas utilizam até manômetros por diferença de pressão, entrada do filtro e saída. Mas como é que eu sei que meu filtro está saturado, por mais limpo que ele esteja? Então, esse é o ponto principal mesmo, né? O indicado é colocar os manômetros na entrada e na saída do filtro, tá? Porque você, como a gente falou lá, né, na palestra, né, o filtro entope pela quantidade de contaminantes que tem nele, né? Então, se eu tenho baixíssimo nível de contaminantes, o filtro vai trabalhar por muito tempo. Por quê? Porque ele não vai criar uma restrição, ele não vai reter tantos contaminantes. Numa outra situação, se eu tenho muitos contaminantes, muita quantidade de partículas, né, o filtro vai me saturar num tempo extremamente curto. E o que me indica isso é o diferencial de pressão. Tá? Os filtros de cartucho, né, que a gente comentou aqui, a gente indica fazer essa reposição, fazer essa troca dos cartuchos, do jogo de cartuchos no equipamento,
quando você tem um diferencial de pressão de 2,5 kg/força por centímetro quadrado, ou 2,5 bar, também é uma unidade de medição, né? De pressão. Então, isso é o diferencial, né? Seria a pressão de entrada no filtro menos a pressão de saída no filtro. Tá? Então, vamos supor, se eu entro com 5 kg de pressão na entrada do filtro, eu tenho que ter um manômetro na saída e medir. Quando ele chegar em 2,5, é sinal de que meu filtro está saturado. Tá? Então, esse diferencial de 5 menos 2,5 dá 2,5, é o indicativo para troca. Tá? Porque se você deixar, aí você pode ter, se deixar trabalhar mais, né, com uma perda de carga maior, aí você pode ter comprometimento de qualidade e comprometimento até de estrutura do elemento filtrante. Mas o ideal é por diferencial de pressão. Todo sistema deveria ter, tá? Esse diferencial de pressão aí, a medição do diferencial de pressão. Pressão de entrada menos pressão de saída. Perfeito. E é uma coisa que quase ninguém tem, tá? Engraçado, né? Uma coisa tão importante, né? E poucas empresas fazem esse controle da saturação do filtro por medição de pressão. Geralmente é no visual. Ah, tá escuro, ficou marrom, aí eu troco, né? Então, isso é realmente, isso que se coloca acontece mesmo. E a gente está disponível aí para dar todo esse suporte aí quando precisar, tá? Augusto, a Viviane, uma ouvinte aqui, ela fala, uma participante, ela fala que quando ela percebe que no elemento filtrante dela, os filtros dela fica mais escuro em cima e embaixo fica mais limpo. Embaixo? Embaixo fica mais limpo e quando ela tira, de certo, né? Ela percebe essa diferença, que da metade para cima fica mais escuro e da metade para baixo eles ficam mais limpos. Isso aí é esquisito, porque normalmente eu já vi acontecer o inverso disso que ela está relatando aí, né? Desculpa, eu inverti. Bom, então tá certo. Mais escuro na parte de baixo e em cima fica mais limpo. Desculpa. Então tá certo. Isso aí eu já vi acontecer mesmo. É possível, né? Porque o que acontece? Quando você começa a operação, isso é um detalhe importante também, que a maioria das nossas aplicações, a maioria dos nossos clientes não se atentam para esse detalhe aí, né? Quando você começa a operação de um filtro novo, né? O importante é que você tenha certeza que toda a carcaça esteja completamente cheia, tá? Então, todo filtro ele tem um respiro no topo dele, tá? O filtro de cartucho e tem que ter esse respiro. Tá? Normalmente as nossas carcaças têm um respiro na tampa superior dele. Então o que acontece? Quando você começa a operação, né, você alinha o teu filtro e deixa esse respiro aberto. E daí você começa a encher ele e só fecha o respiro quando você perceber a saída de água no topo da carcaça. E aí você tem a certeza de que todo o filtro está completamente cheio. Aí você vai ter essa performance mais homogênea, tá? O que pode ter ocorrido nesse caso aí com ela é que no início da operação não foi feito esse alívio de pressão. Então, o que acontece? Cria um bolsão de ar dentro da carcaça, né? E que impede que o fluido encha totalmente toda a altura do elemento filtrante. E daí vai sujando, a água vai passando mais por baixo mesmo, vai sujando mais a parte de baixo. E em cima pouca água ou quase nenhuma passa. E daí fica mais claro. É isso que está acontecendo. Então, o importante é, no início da operação, ter a certeza que a carcaça está totalmente cheia. Tá. O Augusto, é bom que essas nossas palestras vão ficar gravadas, porque depois o pessoal da qualidade disponibilizar até para os proprietários das empresas, né? Porque se eles soubessem que precisavam saber tanto de filtração assim de água, eu acho que ele nem tinha água, né? Mas, enfim, é uma etapa extremamente importante que poucos dão valor. Geralmente o pessoal só reclama, pô, já tem que trocar de novo o filtro, mas se ele está atuando, é porque ele está fazendo o trabalho dele, né? Eu sempre falo isso, né? Realmente, né? O filtro, ele é às vezes a gente chama que é um dedo duro de processo, né? Mas ele avisa, né? Que se ele está atuando, se ele está filtrando, ele está retendo os contaminantes, né? Então, por isso que é importante estar sempre inspecionando ele, né? E avisando. Ô, Augusto, no caso, se o Augusto tivesse uma fábrica de água mineral, certo? E onde é que ele instalaria, na tua cabeça, onde é que tu instalaria filtros todo no processo? Vamos lá, um filtro bag, talvez de 5 micras, lá na saída do poço. Eu instalaria um filtro bag na captação, né? Tá. Seria um ponto importante, né? Pode se instalar. E continuando na linha de água, eu instalaria um filtro antes do invase, né? Tá? O mais próximo possível do invase aí para ter a garantia da retenção dos contaminantes, né? E daí verificaria essa questão da filtração do ar, né?
tanto do ar de respiro de tanque, que é muito importante, né? Como de poço, né? Eu acho que é muito importante. E para as empresas que trabalham com ar comprimido e CO2, né, gases, né, também eu acho muito importante a instalação de filtros na linha de ar comprimido e gases, né, tá? Para deixar, porque a garantia que o teu produto final, que é a tua água, não entra em contato com nenhum tipo de contaminante. O Augusto, geralmente o controle de qualidade a gente enfrenta muito problema com, a gente tem duas brigas. A primeira é com a compra, né? Departamento de compra, que quando chega tem que comprar filtro. Então é muito comum as empresas reutilizar filtro. Ah, tá marrom, eu vou lá passar um jato, ou eu faço uma sanitização nele, uma esterilização e eu vou reutilizar, porque eu não preciso comprar ele novo, né? Qual a tua opinião quanto a essa prática de eu jatear os filtros ou usar ou eu fazer uma revitalização do filtro, assim, com uma sanitização? Essa questão de jateamento eu não recomendo mesmo, tá? Eu acho que isso aí danifica, né, o cartucho, danifica o meio filtrante, né? Você faz um jato de pressão, tal, onde você vai comprometer, né, muito ali a questão do tamanho dos poros, né? Você já não vai ter a mesma confiança no tamanho dos poros, né, dos elementos filtrantes. Seja ele de classificação nominal, classificação absoluta, nem se fala, então. Isso aí realmente eu não recomendo, né? O que a gente fala é isso, né? A questão de medição de vida do cartucho, né, é a medição por diferencial de pressão, tentar utilizar ao máximo ele, né? E quando você faz um interrompimento, né, de alguns processos, né, você pode sanitizar o filtro. Isso aí, o nosso filtro permite isso, né? Eu tenho protocolos de sanitização, de regeneração, desde que você faça isso de acordo com o protocolo, né? E também não comprometa a qualidade. E se ele estiver dentro do ΔP, como a gente comentou, dentro do ΔP máximo de trabalho dele, que seria os 2,5 kg, você pode ir utilizando esse jogo de elementos filtrantes. Tem que ter esse cuidado e esse critério. Agora, sacar filtro, fazer jateamento, fazer retrolavagem, que eu já ouvi o pessoal fazer também, retrolavagem em filtros, a gente não recomenda. Né? Não recomenda porque isso danifica, e daí você compromete, né? Você perde a confiança, né? Tá? Perfeito. No teu processo. Augusto,